Uma pergunta que eu sempre recebo é: essa tal de psicologia positiva não é autoajuda, não? Bom, eu sou Henrique Bueno, eu sou especialista em felicidade e felicidade corporativa, CEO e fundador do Roubini Institute Brasil, e eu tô aqui para mostrar para você que felicidade é coisa séria. E se você ainda não me segue, eu convido você a fazer isso, claro, se até o final desse vídeo você perceber que ele faz sentido e que ele é interessante para você. Mas vamos lá, qual é então a diferença? Existe diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda? Veja, aqui a minha intenção de forma alguma é criticar a autoajuda. Pelo contrário, se você olhar aqui na minha biblioteca, eu tenho diversos livros de autoajuda e gosto muito da leitura de autoajuda. Mas existe sim grandes diferenças importantes entre a psicologia positiva e a autoajuda. E eu vou trazer aqui as duas principais diferenças na minha visão. A primeira diferença tem a ver com o método. A autoajuda, via de regra, se baseia na experiência de um indivíduo. Eu fiz alguma coisa enquanto CEO de uma empresa, eu fiz algo como pai, ou eu pratiquei alguma conduta de meditação ou de atividade física, ou eu comecei a acordar todo dia às 5 da manhã e praticar um certo ritual, e minha vida mudou completamente, ou a minha organização melhorou, cresceu. Isso funcionou para mim, então eu escrevo um livro. E a leitura pode ser maravilhosa, mas eu não sei você, mas geralmente comigo eu termino um livro de autoajuda, eu acho ele maravilhoso, mas nem sempre alguma coisa muda na minha vida, nem sempre eu consigo aplicar na minha vida algo do que eu aprendi. Em outras palavras, porque deu certo para aquele indivíduo, não quer dizer que vai dar certo para todos nós. Geralmente a leitura é interessante, mas mudança real acaba não acontecendo. Veja, existe um livro, por exemplo, chamado O Segredo. Se você leu o livro O Segredo, e muita gente no mundo leu O Segredo, e sua vida não mudou completamente, é porque você não aprendeu o que está lá. Concorda? Afinal de contas, tem um segredo escrito naquele livro. A diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda, nesse sentido, é que enquanto a autoajuda se baseia na experiência de um indivíduo, a psicologia positiva trabalha com evidências científicas, com um método científico mesmo, com pesquisas aprovadas por comitê de ética de grandes universidades e laboratórios, pesquisas feitas com grupos de controle, pesquisas feitas com análises estatísticas para identificar o que funciona, como, por quê, em que condições. A psicologia positiva conclui essas pesquisas com artigos científicos aprovados, que inclusive eu confesso, a maioria acaba sendo lido por pouca gente, porque é dificílimo você compreender as análises estatísticas feitas nesses artigos. Eu confesso que eu tive um trabalhão para publicar o meu quando eu fiz o meu mestrado. As pesquisas, então, são intensas e elas demonstram o que funciona. E se você fizer seguindo as mesmas condições, é provável que o efeito seja o mesmo para você. Então, a primeira grande diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda tem a ver com o método. A experiência individual contra o método científico, a pesquisa validada. Mas tem uma segunda grande diferença, que eu quero dizer que geralmente tem a ver com o nome do livro. Concorda comigo que geralmente um livro de autoajuda traz uma promessa? Os 7 hábitos, o milagre da manhã, O Segredo. Esse é maravilhoso, eu vou falar sobre ele de novo. Só tem um. Se você leu e de novo, se sua vida não mudou completamente, você tem que ler de novo, porque tem um segredo ali, concorda? A autoajuda geralmente promete alguma coisa. Eu lembro que eu li O Milagre da Manhã e adorei a iniciativa do livro, adorei a ideia por trás dele, na época em que eu tinha meus 2 filhos ainda pequenos e o meu terceiro bebê. E eu tentei praticar isso na minha casa, o que foi completamente impossível. Eu acordava 3, 4 vezes no meio da noite, sem falar na rotina de trabalho e de pai de 3 filhos pequenos. Geralmente a autoajuda traz uma promessa, enquanto a psicologia positiva não promete nada. Eu gosto de ilustrar essa segunda diferença entre a autoajuda e a psicologia positiva, contando uma história que o Tal Ben-Shahar, meu querido professor e mentor, me contou uma vez. Ele disse que quando ele ficou famoso pelo curso mais disputado da história de Harvard, ele começou a ser chamado para dar entrevista no mundo inteiro. Que história é essa de ciência da felicidade, de curso sobre felicidade? E ele começou a dar entrevista em rádio, jornal, televisão, em todo o mundo. E ele me contou que ele foi ficando cansado, porque toda vez, em algum momento durante a entrevista,
o repórter perguntava para ele: mas professor tal, você que é o guru, o mestre da felicidade, conta para mim, qual é o segredo da felicidade? E ele falou: Henrique, eu fui ficando cansado. E aí teve um dia que eu decidi contar. Eu falei para a jornalista, era um jornalzinho pequeno de Boston. Eu falei para a jornalista: tá bom, vai, eu vou te contar. Eu não queria, mas eu vou te contar qual é o segredo. A jornalista ficou toda empolgada, se sentou melhor, pegou o caderninho dela, ligou o gravador. E aí o tal, com todo o seu senso de humor, disse: olha, mas eu tenho que te dar uma notícia desagradável. Felicidade é um assunto antigo, estudado por gerações, em várias culturas, é um assunto subjetivo, amplo. Então, infelizmente, não tem um segredo só não, tem 3. A jornalista sorriu e disse: professor tal, tá ótimo, 3 vai caber na manchete, pode falar, eu quero muito receber esses 3 segredos para dar um furo jornalístico. Ele falou: tá bom, então anota aí, presta atenção. O primeiro segredo da felicidade é realidade. Ela anotou, muito empolgada e interessada. O segundo segredo da felicidade é realidade. Ela já anotou com um pouco de suspeita. E o terceiro segredo da felicidade é realidade. Só existem 2 tipos de pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas. Todos nós, seres humanos, vivemos os altos e baixos, vivemos todo o arsenal das nossas emoções. Coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. Uma pandemia aconteceu para mostrar para todos nós que a vida lidera a nossa vida. Nós não temos tanto controle assim. A psicologia positiva não surgiu para nos mostrar que existe um lugar mágico, um paraíso, onde a gente pode chegar e ficar lá para sempre. Esse, inclusive, é um grande mito sobre felicidade que eu vou falar no próximo vídeo. A psicologia positiva existe para nos mostrar que nós podemos aprender a viver a vida como ela é, com todas as suas dificuldades, complexidades, com a necessidade de ter um trabalho, de pagar conta, e construir com as nossas escolhas e comportamentos um futuro um pouco melhor. Eu vou além. A psicologia positiva quer nos ensinar a jogar fora a ditadura do ou e a abraçar a magia do e. Eu não preciso esperar que tudo se alinhe, que eu encontre o par perfeito, o emprego perfeito, more no lugar perfeito, ou eu nunca vou ser feliz. Eu posso aprender a viver a vida como ela é e começar a perceber o que mais existe ao meu redor. Eu posso começar a dirigir o meu foco para perceber o que existe de bom na minha vida e usar essa nova percepção para construir uma realidade melhor e para escolher um futuro melhor, para navegar melhor na vida. A psicologia positiva, portanto, não traz promessa. Essa é uma grande diferença entre ela e a autoajuda. Ela nos ensina a escolher melhor e a agir melhor para construir novos hábitos rumo a uma vida cada vez melhor, um pouquinho por dia.